Porque, caso contrário, a gente cria essa ideia falsa de que é o Estado que faz, que o dinheiro é do Estado, é o Estado que municia a população, é o Estado que investe, é o Estado que traz as oportunidades, é o Estado que vai fazer o Shangri-La na Terra. Não é. Absolutamente não. Nenhum presidente, nenhum ministro, nenhum deputado, nenhum juiz sozinho consegue transformar uma economia durante décadas. Os países que enriqueceram de forma consistente fizeram algo diferente. Construíram instituições capazes de continuar funcionando independentemente de quem estivesse ocupando o poder naquele momento. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre uma economia desenvolvida e uma economia que permanece presa em ciclos recorrentes de instabilidade. Quando as instituições funcionam bem, as pessoas discutem políticas públicas. Quando elas deixam de inspirar confiança, o debate passa a girar quase exclusivamente em torno das pessoas. Então precisamos de uma reforma muito profunda e passamos recentemente, acho que foi no meu primeiro ou segundo mandato, início do meu segundo mandato, a reforma, não é nem uma reforma, uma lei de liberdade econômica, porque nós não temos liberdade econômica, acredite se quiser. Então, peraí, se você não tem liberdade econômica, que tipo de Estado você é? Se a livre iniciativa não é aquela que, de fato, gera a economia e é o fio condutor dos investimentos, que tipo de economia é essa? Certamente não é uma economia de mercado. Certamente não é livre iniciativa. O que é, então? Socialismo! Meus caros, nós temos um modelo econômico socialista. Aceitem isso! Aceitem isso! E é exatamente nesse ambiente que outro problema começa a surgir. A sociedade inteira passa a operar em um verdadeiro modo de sobrevivência. É justamente esse comportamento que ajuda a explicar por que países institucionalmente instáveis costumam crescer muito menos do que poderiam. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes de toda essa discussão. Quando as instituições deixam de transmitir confiança, a sociedade inteira muda de comportamento. O empresário deixa de perguntar qual será a demanda pelos meus produtos daqui a 10 anos e passa a perguntar, será que vale a pena investir no Brasil? O investidor deixa de procurar oportunidades de longo prazo e começa a buscar proteção para o patrimônio. Até as famílias mudam seu comportamento. Elas evitam assumir financiamentos longos, adiam grandes projetos e passam a viver com uma preocupação constante em relação ao futuro. E sem perceber, toda a economia começa a abandonar decisões estratégicas para operar apenas no curto prazo. E esse talvez seja um dos maiores custos de uma crise institucional. Ela altera a maneira como milhões de pessoas tomam decisões econômicas todos os dias. Não pense em contrário, não, mas tem empresário aqui, mas o cara, ele tem suas posses, tá? Certo? Como é que era a economia de Mussolini? No modelo fascista, social, nacional socialista? Como é que era o modelo econômico da Alemanha nazista? Ela era de livre mercado? Existiam grandes empresas, ThyssenKrupp, vários fabricantes, Messerschmitt, Fokker, produtores de armamentos, empresários. Eram livres? Era livre iniciativa? Não. Era o quê? Socialista, é o que eu chamo de neossocialismo, que é o modelo fascista. Existe um conceito muito utilizado pelos economistas chamado de custo da incerteza. Ela não aparece em uma nota fiscal, não é cobrada como imposto e nem pode ser medido diretamente. Mesmo assim, ele pesa sobre praticamente toda a economia. Imagine um empresário disposto a investir 500 milhões de reais em uma nova fábrica. Esse projeto só faz sentido porque ele acredita que continuará produzindo durante os próximos 20 anos. Agora, imagine que esse mesmo empresário não consiga prever como será o ambiente regulatório, tributário ou jurídico daqui a 5 anos. Naturalmente, o risco do investimento aumenta. Quanto maior o risco, menor tende a ser a disposição para investir. Quando isso acontece com milhares de empresas ao mesmo tempo, o investimento agregado da economia diminui. E sem investimento, não existe aumento consistente de produtividade, de renda, nem da geração de empregos. O Brasil se tornou uma aliança de uma esquerda relativamente desequipada em matéria econômica e uma direita sem vergonha conservadora que captura o Estado em busca de privilégios para os seus próprios setores. Nós temos uma legislação trabalhista obsoleta, nós temos impostos muito altos e em número excessivo. Os impostos deviam ser mais simples, 5 ou 6 impostos apenas, imposto de renda, imposto de propriedade,
imposto sobre vendas. São 5 ou 6 impostos, imposto de importação, 5 ou 6 impostos, alíquotas mais baixas, mas uma base de incidência muito mais ampla. Os governos abusaram tanto, gastaram tanto, deram tanto aumento de salário, tanto paternalismo, tanto assistencialismo, tanto corporativismo, que a Europa inteira quebrou. A Europa quebrou também. É justamente por isso que economistas costumam dizer que confiança institucional também é um ativo econômico. Países desenvolvidos não cresceram apenas porque possuíam mais recursos naturais. Muitos deles, inclusive, possuem muito menos riquezas naturais do que o Brasil. O diferencial foi a capacidade de construir um ambiente em que pessoas e empresas acreditassem que as regras continuariam relativamente estáveis ao longo do tempo. Isso reduz o chamado prêmio de risco. Investidores aceitam financiar projetos por juros menores. Empresas conseguem planejar décadas à frente e famílias passam a consumir e investir com mais tranquilidade. Parece um detalhe, mas é justamente essa previsibilidade que permite a construção de grandes fábricas, centros de pesquisa, obras de infraestrutura e projetos tecnológicos que levam anos para gerar retorno. Por isso que eu digo que nos primeiros 3/4 do século passado, até 75, tinha uma dinâmica de crescimento razoável, daí para frente fomos perdendo a dinâmica e entramos nos anos 80 já capotando, com a inflação subindo. Quando os civis entraram na redemocratização, entraram embriagados, enebriados pelo poder, pelo deslumbramento e fizeram bobagem acima de bobagem, quer dizer, planos que deram errado, 5, 6 planos seguidos, levaram a inflação para 5.000%, um negócio absurdo, um troço completamente, um descontrole total, uma falta de capacidade de lidar com o fenômeno, uma falta de capacidade de compreender o que estava acontecendo, que na verdade você precisava justamente estender os gastos para a parte social, você tinha que cortar os subsídios e os privilégios do outro lado. Agora imagine um cenário diferente. Sempre que surge uma dúvida sobre quais serão as regras do jogo, o dinheiro naturalmente procura lugares mais seguros. O investidor prefere comprar títulos públicos ou aplicar recursos em países mais previsíveis. O empreendedor deixa de contratar funcionários porque não sabe como estará o mercado daqui a alguns anos. E aos poucos, esse comportamento vai contaminando toda a economia. A produtividade cresce menos, a inovação desacelera e o país passa a desperdiçar parte do seu potencial de crescimento. O problema é que esse processo acontece de forma silenciosa. Diferente de uma crise financeira, ela não explode de um dia para o outro. É como um vazamento lento que reduz a capacidade da economia de produzir riqueza ano após ano. Talvez seja exatamente por isso que muitos países ricos conseguem enfrentar crises sem perder completamente a confiança dos investidores. Os Estados Unidos já passaram por recessões profundas. O Japão enfrentou décadas de baixo crescimento. A Coreia do Sul sofreu durante a crise asiática. A Europa enfrentou crises de dívida soberana. Nenhum desses países é perfeito. Todos cometeram erros econômicos importantes. A diferença é que, passada a turbulência, a maior parte dos agentes econômicos continuou acreditando que as instituições fundamentais permaneceriam funcionando. Essa confiança faz com que o investimento volte mais rapidamente, permitindo que a economia se recupere com muito mais facilidade. É justamente nesse ponto que a fala de Luiz Felipe deixa de ser apenas uma crítica política e passa a levantar uma discussão econômica extremamente relevante. Se uma sociedade começa a confiar mais em líderes individuais do que nas próprias regras do jogo, talvez exista um problema institucional que merece atenção. Afinal, nenhum presidente permanece no cargo para sempre, nenhum ministro é eterno, nenhum deputado consegue transformar sozinho uma economia de dimensões continentais. Os países que enriqueceram de forma consistente fizeram algo diferente. Construíram instituições capazes de continuar funcionando independentemente de quem estivesse ocupando o poder naquele momento. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre países que vivem em ciclos permanentes de instabilidade e aqueles que conseguem crescer de forma sustentável durante décadas. Naturalmente, essa é uma proposta que desperta opiniões bastante diferentes. Há quem concorde plenamente com esse diagnóstico. Outros acreditam que a Constituição de 88 continua sendo uma conquista democrática importante e que os problemas brasileiros decorrem muito mais da forma como ela é aplicada do que do texto constitucional em si. Esse debate existe há anos e provavelmente continuará existindo por muito tempo. Mas existe um ponto em que praticamente todos os estudiosos das instituições concordam. Nenhuma Constituição consegue produzir bons resultados sozinha. O desenvolvimento econômico depende da qualidade das regras, da forma como elas são aplicadas e, principalmente, dos incentivos que elas criam para toda a sociedade. Uma boa instituição não elimina conflitos. Ela cria mecanismos para que esses conflitos
sejam resolvidos de maneira previsível, pacífica e dentro das regras previamente estabelecidas. Esse talvez seja o maior ensinamento da economia institucional. Instituições não existem para impedir divergências políticas. Elas existem para impedir que essas divergências destruam a confiança no próprio sistema. Qual que é a sua visão sobre a fala de Luiz Felipe de Orleans e Bragança? Comenta aqui embaixo a sua visão. E se você gosta do trabalho do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, convido a você a adquirir esse livro, Por que o Brasil é um País Atrasado. Tem mais ou menos ali 250 páginas, em menos de 15 dias você consegue ler rapidinho. Clica aqui embaixo, nesse ícone aqui, e você tem acesso a esse livro. E se você gosta de vídeos de economia e política aqui no YouTube, inscreva-se no canal The Billionaire Brasil. Aqui falamos de economia toda semana. Obrigado pela sua audiência e te espero no próximo vídeo.